Tremor de terra registrado em Itapecuru-Mirim foi reflexo de terremoto que matou 14 pessoas no Equador. O governador Carlos Brandão e o Corpo de Bombeiros do Maranhão se manifestaram neste domingo sobre o tremor de terra que foi registrado em Itapecuru-Mirim na noite deste sábado, dia 18, por volta das 22 horas. Ambos confirmaram que, na verdade, o abalo foi reflexo do terremoto de magnitude 6,8 ocorrido no mesmo dia, por volta das 14 horas, na cidade de Balaó, costa do Equador. O epicentro do abalo foi identificado no Oceano Pacífico, a 65 quilômetros de profundidade. As autoridades equatorianas confirmam a morte de 14 pessoas e o número de feridos passa de 440. Informo que, conforme o monitoramento da Defesa Civil, as atividades sísmicas sentidas em Itapecuru-Mirim foram provavelmente apenas ressonância do tremor ocorrido no Equador, sem riscos ao Maranhão devido à sua intensidade fraca. Nossas equipes seguem acompanhando a situação, disse Carlos Brandão. Lançamento de foguete sul-coreano dá início a novo capítulo no Programa Espacial Brasileiro. Neste domingo, dia 19, um novo capítulo para o Programa Espacial Brasileiro teve início com o lançamento do foguete sul-coreano. Esse foi o lançamento de número 500 do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. O veículo levou a bordo carga útil desenvolvida 100% no Brasil, em um voo que durou 4 minutos e 33 segundos. Esta é a primeira vez que o Brasil realiza um lançamento experimental em conjunto com uma empresa privada de outro país. Para o chefe do Subdepartamento Técnico do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o brigadeiro engenheiro Luciano Valentim, a Operação Astrolab, o resultado da parceria entre o DCTA e a empresa sul-coreana Innospace, demonstra a capacidade nacional em desenvolver tecnologias espaciais e lançar foguetes. New Space é um conceito atual no mercado espacial que prioriza o lançamento de satélites menores e mais leves, planejados para orbitarem por períodos mais curtos, o que diminui o tempo de fabricação e, principalmente, o custo dessas cargas úteis, além de potencializar o desenvolvimento de pesquisas espaciais, devido à constante atualização das tecnologias envolvidas e a facilidade crescente na miniaturização e utilização de novos componentes. O foguete sul-coreano é equipado com a carga útil denominada Sistema de Navegação Inercial, desenvolvida pelos militares e profissionais civis do Instituto de Aeronáutica e Espaço, com apoio da Agência Espacial Brasileira. O Cisnav é um experimento tecnológico brasileiro essencial para a navegação autônoma de foguetes, que permitirá ao Brasil um grande passo em direção à independência no desenvolvimento de veículos para lançamentos de satélites de todos os tipos. O projeto Cisnav está inserido dentro do Sistema de Navegação e Controle, previsto para o veículo lançador de microsatélites da FAB, focado em órbitas baixas da New Space. Essa missão propicia o desenvolvimento técnico e operacional das equipes envolvidas no que tange a tecnologia de propulsão híbrida, a avaliação de desempenho em voo do Cisnav e sistemas de rastreio, transmissão e recebimento de dados. Dessa forma, o Programa Espacial Brasileiro será fortalecido, mostrando ao mundo a capacidade do Brasil de desenvolver tecnologias aeroespaciais. Covid-19, vacina bivalente está disponível para os públicos prioritários. A partir desta segunda-feira, todos os grupos prioritários já podem ser vacinados com a vacina bivalente contra a Covid. Segundo orientação repassada na sexta-feira pelo Ministério da Saúde, os estados e municípios devem começar a chamar as pessoas para se vacinar com a dose complementar. O imunizante bivalente da Pfizer começou a ser aplicado no fim de fevereiro, dentro do Movimento Nacional pela Vacinação, lançado no último dia 27, nos idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. De acordo com as avaliações locais, a vacinação poderia avançar para outros públicos prioritários desde que os primeiros tivessem atingido uma boa cobertura. Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas mais de 4,1 milhões de doses de reforço com a vacina bivalente, disponível apenas para quem completou o ciclo básico com 2 doses e recebeu os 2 reforços iniciais há pelo menos 4 meses. As vacinas bivalentes da Pfizer oferecem proteção contra a variante original do vírus causador da Covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a Ômicron, variante de preocupação no momento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já testou a segurança das doses disponíveis no Brasil. Podem se vacinar contra a Covid-19
Com a 5ª dose bivalente, os idosos de 60 anos ou mais de idade, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema de privação de liberdade, gestantes e puérperas e trabalhadores da saúde. A vacina também está disponível para adolescentes e adultos a partir de 12 anos, dentro dos grupos prioritários, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, além de pessoas com deficiência permanente. O Ministério da Saúde reforça a necessidade da vacinação para proteger contra as formas graves da Covid, que já matou quase 700 mil pessoas no Brasil desde o início da pandemia em 2020. Homens armados incendeiam casas de comunidade tradicional no Maranhão. Na madrugada deste domingo, moradores de uma comunidade tradicional afirmam que suas casas foram incendiadas e que precisaram deixar suas terras em São Benedito do Rio Preto, no interior do estado. Segundo informações, homens fortemente armados invadiram as residências e expulsaram os moradores da comunidade Baixão do Norte, levando alimentos e animais. As 25 famílias que habitam a região há mais de 80 anos vivem da agricultura familiar e do extrativismo. No total, a área possui cerca de 600 hectares. O território onde as comunidades habitam é público, de acordo com o Instituto de Colonização e Terras do Maranhão, que já foi identificado que as terras foram griladas. Em 2021, 2 empresas começaram o plantio de soja na região. Moradores afirmam que o conflito começou nesse período, quando uma das empresas, que não possuía licença ambiental para plantar soja, começou a ameaçar as comunidades e desmatar as terras. Os produtores de soja entraram na justiça com uma ação de reintegração de posse de terra para expulsar os moradores. Segundo o governo do Maranhão, a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular e a Secretaria de Segurança Pública realizaram uma investigação para apurar os fatos e fornecer assistência às famílias. Por meio da Comissão Estadual de Prevenção de Violência no Campo e na Cidade, a Sedipop disse que tem acompanhado as comunidades para buscar uma solução para os conflitos no local. Ainda segundo o governo, apesar das empresas envolvidas no conflito terem uma decisão judicial contra a posse de comunidades, a ação ocorrida tem indícios de ilegalidade. Caixa começa a pagar Bolsa Família com adicional de R$ 150. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira a parcela de março do Bolsa Família. Essa será a primeira parcela com adicional de 150 famílias com crianças de até 6 anos. Recebem hoje os beneficiários com número de inscrição social de final 1. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 669,93. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 21,1 milhões de famílias com gastos de até 14 bilhões. Com a revisão do cadastro, que eliminou principalmente famílias constituídas de uma única pessoa, 1,48 milhão de beneficiários foram excluídos do Bolsa Família e 294,2 mil famílias foram incluídas, das quais 335,7 mil com crianças de até 6 anos de idade. Desde o início do ano, o programa social voltou a se chamar Bolsa Família. O valor mínimo de R$ 600 foi garantido após a aprovação da emenda constitucional da transição, que permitiu o gasto de até 145 bilhões fora do teto neste ano, dos quais 70 bilhões estão destinados a custear o benefício.